né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo típico que vocês já certamente já mediram, se não um lápis, alguma outra coisa aí na escola, né? Na vida escolar de vocês prévia, né? Qual é o comprimento de um lápis? Então a gente usa uma régua, né? Então a gente pode ver essa régua daqui, né? Vocês já podem perceber algumas incertezas. Veja que a ponta do lápis, né? Obviamente a gente já tem alguma incerteza aqui. Ela não está exatamente em 16, ela está um pouquinho antes de 16. Mas essa régua aqui ela é extremamente pouco precisa, ela não tem subdivisões, né? Então aí vai depender um pouco do, entre aspas, olhômetro da pessoa. Bom, onde é que a pessoa acha que a ponta do lápis está aqui? 15,9 parece razoável, né? Ora, mas o que? 15,95, 15,8, 15,85? Não dá para a gente saber exatamente, né? Então o que a gente pode concordar? O que nós podemos concordar? Bom, certamente a gente pode concordar que está entre 15 e 16, né? Então a gente já tem aí uma medida. A gente pode falar, olha, a medida do lápis está entre 15 e 16. Mas a gente pode fazer mais do que isso. Certamente eu acredito que todos nós aqui vamos concordar que a ponta do lápis está muito mais próxima do 16 do que 15. E me parece razoável, né? Eu pelo menos nos parece razoável, embora aí a gente já comece a chegar no, né, no nível de incerteza que não dá para a gente estimar de forma tão precisa, que é maior do que 15,7, né? Parece, né? Se eu dividir em 70% disso daqui, né? Olhando aqui metade, por aqui nos parece que é maior que 15,7. Certamente, também nos parece razoável dizer que é menor que 16,2, se a gente olhar aqui, né? Então aqui a gente já tem mais ou menos uma medida. A gente pode falar, olha, a minha estimativa é que esse lápis está entre 15,9, tá? Com uma incerteza inferior de 15,7, uma incerteza superior de 16,2, né? Mais do que isso, com esse instrumento, a gente não vai conseguir dizer muito, né? Então aí a gente já tem uma estimativa aí do nosso erro, né? Então o que a gente pode dizer? Ora, nos parece aqui apropriado dizer que a medida desse lápis, pelo menos de acordo com a minha interpretação, é 15,9. Eu estimo que o comprimento desse lápis é 15,9 com erro de 0,2, ou seja, ele está entre 15,9 mais 0,2 ou 15,9 menos 0,2, né? Pois bem, então numa régua, né, uma régua é, via de regra, um instrumento de pouca precisão, tá? Então a gente não tem ali uma incerteza, uma regra clara para incerteza na leitura. Isso vai depender da sua régua e da maneira que os outros olham. Então, em geral, é bom, né, na geral, para esses instrumentos de medida, de comprimento, né, em geral a gente adota uma regra, né, para tentar estimar essa incerteza. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um outro exemplozinho daqui, né? Isso aqui é para vocês terem uma noção da incerteza associada a esses instrumentos de comprimento. Tá? Então a gente mediu essa largura, né, a aresta desse cubo, usando essa régua, desculpa. Né? Então a gente tem aqui o 10, né, tá marcado aqui no 10, e essa outra parte está aqui no 16,2, um pouquinho, 16,1, um pouquinho mais. Né? Eu leio, pelo menos de acordo com a minha visão, isso aqui é um pouquinho acima do 16,2. Então foi feita uma consulta para 125 alunos, né? E o valor lido nessa imagem foram diversos, né? Alguns alunos disseram que era 6,10, outros 6,15, 6,20, 6,25, 6,30, 6,35 centímetros. Então isso mostra, né, que existe, né, um erro, né, dependendo do observador, né? Então a gente não tem uma precisão muito boa nessa régua, então dependendo, às vezes o cara olhou um pouco mais numa visão não tão perpendicular, um pouco mais de lado, então tinha um pouquinho de paralaxe, ele achou que era um pouquinho maior, olhou pelo outro lado, tinha paralaxe na direção inferior, alguns olharam de cima, como a gente está vendo nessa foto, né? Então existem várias fontes de incerteza para a pessoa que vai ler este instrumento, né? Então se a gente faz um histograma, e a gente vai discutir o conteúdo formal de histograma na última aula, né, para esses 125 alunos, a gente vai ver que a maioria dos alunos concorda, né, a grande maioria, perdão, concorda que está em 6,25, né, que é mais ou menos o que eu concordo também, se a gente olhar aqui, tá? Então,
Isso aqui nos dá, talvez, né, uma fonte um pouco mais razoável de falar, olha, provavelmente está mais próximo do 6,25, uma vez que uma grande maioria das pessoas, em torno de, se a gente vê esse resultado aqui, isso aqui diz o número de ocorrências de uma medida, ou seja, quantas vezes uma pessoa indicou este valor. Tá? Então a gente vai ver que mais ou menos quase 60% desses 125 alunos aqui indicaram que este cubo mede 6,25 centímetros. Né? Isso é um bom indicador que provavelmente este cubo vai ter essa aresta com este tamanho. Né? Enquanto, por exemplo, menos que 15% indicaram 6,10, tá? Ou 6,5. Né? Então, indicando que provavelmente essa baixa ocorrência de medidas com esse valor está associada mais a um erro. Né? Um outro instrumento de medida que infelizmente a gente não vai ter como dar para vocês manusearem, né? A gente tem isso no laboratório, é o paquímetro. É um instrumento bem mais preciso que uma régua, tá? Para a gente medir comprimentos. Eles têm tipicamente uma precisão de 0,02 milímetros. Tá? Ou seja, é muito mais preciso que uma régua tradicional, daquelas escolares que a gente está acostumado. Né? A gente não tem como fornecer um paquímetro para vocês, mas nós temos sim como, e a gente vai botar isso, os professores de cada turma vai indicar, tá? Um paquímetro virtual, uma coisa que a gente pode usar pelo menos de forma virtual para medir. Esse paquímetro, né, você pode fazer várias medidas de comprimento, seja medidas externas, né, usando esses bicos daqui externos, ou o que a gente chama de orelhas, que são esses dois instrumentos. Isso aqui abre e fecha, tá? Para fazer medidas internas, por exemplo, ou até mesmo uma vareta de profundidade, se a gente quiser fazer medidas de profundidade, tá? Em copos, em coisas que tem essa dimensão de profundidade. Tá? Então aqui, né, essas transparências vão ser fornecidas. Aqui a gente consegue perceber os nomes, né, dessas partes, tá? Mas o mais importante é de fato a gente tentar aprender a usar. Então, por exemplo, como é que a gente faz uma medida no paquímetro, né? Então a primeira coisa, uma vez que a gente vai pegar o que quer que seja que a gente está medindo, né? Vai botar, seja o bico externo, ou as orelhas, ou profundidade, né? E vai morder ou botar ali dentro do objeto que a gente está medindo. Uma vez que a gente faz isso, né? Vamos para o próximo slide, a gente vai procurar então o valor onde o zero se aproxima da escala da régua principal. Então esse zero daqui, deixa eu voltar aqui, tá? É dessa escala móvel aqui que vai abrir ou vai fechar de acordo com a medida que você está fazendo. Então a gente vai sempre aproximar para baixo, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar aqui nesse desenho, isso aqui está bem, o número mais próximo que a escala zero se aproxima é o 7,3. Tá? Depois que a gente faz isso, a gente vai procurar a posição na qual as escalas, ou seja, em palavras mais, né, coloquiais, a posição em que os tracinhos vão se coincidir. E aqui já é uma pequena fonte de erro, né? Dependendo aí da pessoa, pode ser porque às vezes não vai coincidir exatamente. Né? Aí você vai ter que tentar usar o seu olhômetro para ver onde coincide melhor. Tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente tem mais do que uma coincidência, a gente sempre pega a primeira. Né? Então, nesse caso daqui, né, a gente vai pegar aqui esse item daqui. Quando a gente vê aqui, deu no 65. Então, o nosso resultado vai ser 73,65. Mais ou menos 0,05 milímetros. Nesse caso aqui, a gente tem um paquímetro cuja precisão é de 0,05 milímetros. Então, isso aqui nos dá o comprimento do objeto que a gente está medindo. Tá? Então, é assim que a gente lê um paquímetro. E eu espero, né, a gente vai informar vocês melhor que o nosso paquímetro virtual nos ajude pelo menos um pouquinho para suprir essa necessidade, né, ou suprir essa falta de um paquímetro verdadeiro para brincar. Então aqui é outro exemplo, né? A gente tem um paquímetro, uma outra escala. Se a gente ver aqui, o zero não está coincidindo exatamente, né? Mas a escala mais próxima é o 19. Né? Aí a gente vai procurar as escalas quando elas coincidem, e a que melhor coincide é essa daqui, ó, o 62. Perdão, o 64. Tá?
Então, o nosso resultado, né, vai ser 19 mais 0,064, 19,64 milímetros, tá? Mais ou menos a precisão do paquímetro. Aqui eu não sei qual é a precisão desse paquímetro, em geral isso é indicado no paquímetro, tá? Então, em geral, 0,05 milímetros vai ser a nossa escala de erro, né, que a gente vai ter. Vamos discutir agora, né, alguns erros, que são erros que a gente consegue remover, tá? Que são erros, em geral, associados a situações que a gente consegue